Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô fazendo um vídeo aqui com um caráter um pouquinho diferente. Vocês que estão me acompanhando devem ter observado que eu publiquei um vídeo esses dias falando por que as pessoas não gostam de química, né? Quais são os motivos, o que a gente tem hoje na sociedade que reflete essa questão das pessoas não se identificarem com a química, não gostar de química. E eu queria continuar esse assunto hoje com vocês, mas abordando isso de uma forma diferente. Por que diferente? Eu queria conversar com vocês a respeito da gente pensar o contrário. Por que eu gosto de química? O que a química me permite, né? O que o conhecimento químico ele me permite, ele me beneficia, né? O que eu tenho de positivo pelo fato de eu saber e de eu gostar de química. Então, na realidade, é discutir a mesma questão, mas pensando de uma maneira diferente, pensando de uma maneira mais positiva. Então, quais são os pontos positivos de eu dominar a química, de eu gostar de química, né? E não focar nos pontos negativos, que eu acho que isso a gente está cansado de ouvir, né, de saber, tanto quem é professor, quem não é professor, quem é aluno. A gente escuta muito isso, que química é difícil, que química é aquilo. Mas por que a gente precisa saber química? Qual a vantagem? Qual que é o benefício? Então vamos enxergar um pouco a coisa de uma maneira mais positiva, né? Vamos começar a enxergar o lado positivo e não o lado negativo da química. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de falar com vocês, né, o porquê que eu gosto de química, o que me levou a estudar química, é uma questão que eu acho extremamente lógica, né? Se nós pensarmos o seguinte, a química é a ciência que estuda a matéria. Essa é a definição. Tudo que está ao nosso redor, basicamente, é composto do quê, né? O universo é composto do quê? De matéria e energia. Portanto, se a química estuda a matéria, a química nos permite entender um grande universo que está ao nosso redor, ou seja, a química está em tudo. Diversas áreas, se você conhece química, você vai ter embasamento, vai ter ferramentas que vai te permitir entender. Então, onde eu quero chegar é que o profissional da química, não estou falando isso no sentido de dizer que o profissional da química é melhor do que qualquer outra profissão, não é isso. Mas o profissional da química, como ele conhece, né, a matéria por si só, ele tem um privilégio muito grande em relação a qualquer outra profissão. Por quê? Ele pode não entender, por exemplo, ele pode não ser um médico, ele pode não ser um farmacêutico, ele pode não ser um dentista, por exemplo, mas ele tem embasamento para discutir, para entender outras coisas que estão ao nosso redor, que envolve química, porque a química ela está presente em tudo. Eu não consigo enxergar um profissional da área de ciências exatas ou da área da saúde que não saiba química. A química ela é essencial, basicamente, para todos, tá? Todo mundo precisa ter uma noção de química e essa noção, ela nos traz algumas vantagens em relação aos outros. E não só no sentido de você ser um profissional da química, mas a própria química que nós temos no colégio, na educação básica, ela já é o suficiente para nos tornar pessoas muito mais instruídas e ser capaz de entender muitos fenômenos e muitas coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Eu não consigo imaginar um médico que não saiba química. O nosso corpo é um verdadeiro laboratório. Um farmacêutico que não sabe química ou qualquer outro profissional da saúde, né? Um nutricionista, por exemplo, que não sabe química, né? Se a gente for pensar no processo de emagrecimento, né, nós temos aqui todo o metabolismo que ocorre no nosso corpo, todas as reações químicas que fazem parte desse metabolismo, os alimentos que nós ingerimos. Eu estou ingerindo carboidrato, eu estou ingerindo uma proteína, né, eu estou ingerindo fibras, eu estou ingerindo açúcares. O que é quimicamente uma proteína? O que é quimicamente um carboidrato? Tá? O que é uma fibra? O que significam essas coisas do ponto de vista químico? Um químico tem total noção, né? Total poder de entender isso.
né? Então isso é fantástico, um medicamento, né? Se você entender quais são os grupos funcionais que fazem parte dessa estrutura molecular, como que vai agir no organismo, entender doenças. Existe muitas coisas aplicadas ao conhecimento químico, né? Só de você entender a função dos alimentos, né? O que é um carboidrato, o que é uma proteína, e você conseguir identificar isso nos alimentos, com certeza você já vai ter muito mais embasamento para se alimentar melhor, para ter um estilo de vida melhor. Se nós pensarmos num profissional, por exemplo, da educação física, tem muita química por trás, né? Você estudar os exercícios físicos do ponto de vista de metabolismo, né? Quais são as transformações que o exercício causa no organismo, a queima de gorduras, de calorias, como que isso acontece, né? Se eu utilizo na minha alimentação proteínas, por que eu ganho massa muscular? Enfim, tem muita coisa que, se você for atrás, se você tem conhecimento de química e se você começar a pesquisar, você vai conseguir entender, porque a química está presente em tudo. Então essa para mim é uma vantagem assim fantástica de saber química, né? De entender os conceitos básicos de química. Não vou dizer que a gente sabe tudo, mas nós, a partir do momento que a gente domina a química como ciência, você consegue correr atrás de outras informações, você tem embasamento para entender outras coisas, né? Então, seja a propriedade de um material, pode ser que eu não conheça quais são as propriedades desse material, mas o fato de eu saber química, se eu começar a pesquisar, se eu começar a ir a fundo em um determinado ponto, eu vou conseguir sim entender o que está acontecendo, tá? Então, eu vejo isso, né? A pessoa que domina, que tem o conhecimento químico, ela tem vantagem sim, né? Em relação a muitos pontos aí da sociedade, né? Tanto do ponto de vista da nossa vida pessoal, como do ponto de vista profissional, pessoal. Tem uma infinidade de profissões que você precisa saber química, né? Tanto na área da saúde, quanto na área de ciências exatas, o engenheiro de materiais, o engenheiro de produção, o engenheiro de alimentos, tem muita química envolvida por trás disso. Um farmacêutico, um médico, um nutricionista, um enfermeiro, um dentista, são profissões que têm muita química, um biomédico, tem muita química por trás. As pessoas precisam saber química. Isso realmente vai trazer vantagens infinitas. E até do nosso ponto de vista como cidadão, a gente entender coisas básicas, né? Processos que estão acontecendo muitas vezes na nossa cozinha, né? Você faz uma receita, você cozinha um alimento, você processa ali um alimento, são transformações químicas que estão acontecendo. E o conhecimento químico pode te ajudar a resolver problemas pequenos. Então, antes da gente criticar, né, por que nós não gostamos de química, por que as pessoas falam mal de química e tudo mais, eu acho que o mais importante é que nós realmente começamos a ver o lado positivo das coisas, né? Eu acho que isso é onde nós precisamos focar. E tem muita coisa positiva em relação a gente saber química. E quando a gente passa isso para as pessoas, mostrar para elas que se elas estudarem química, se elas realmente entenderem química, ela vai conseguir entender muitas coisas que às vezes são dores que ela tem no dia a dia, né? São dificuldades que ela tem no dia a dia. E saber química não precisa necessariamente ser um químico, mas a química está inserida numa infinidade de profissões, e inclusive no nosso papel como um cidadão.